Estamos de volta com mais um episódio com a nossa semeadora, a Ana Clara, fonoaudióloga, que hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como estimular essa linguagem. E muitas vezes os pais acreditam que, nossa, como é difícil, meu Deus do céu, eu já falei 1000 vezes, e às vezes os pais ficam irritados acreditando que não está dando certo. Falando, e não parece que uma criança não aprende. Não está dando certo, já fiz de tudo. Qual é a recomendação? Qual é a sementinha que você nos orienta aí nesse momento, Ana? Então, vamos lá. O grande pulo do gato, Sinara. Hoje eu vou falar para vocês, principalmente, né, algumas coisas mais práticas, no sentido assim, a gente precisa entender que antes de uma criança se fazer entender, né, dela entender, na verdade, o que você quer que ela faça, ela precisa se construir enquanto um falante, ela precisa começar a compreender o mundo. Se ela não compreende o mundo, se ela não tem uma linguagem interna bem desenvolvida, não adianta, você vai falar e não vai resolver. E para que isso aconteça, Sinara, a gente precisa ter certeza de que as habilidades pré-linguísticas da criança estão bem desenvolvidas, porque se não tiver, vai ser necessário que a gente volte lá atrás, estimule essas áreas, para depois a gente esperar que a criança compreenda alguma coisa. E aí aqui eu estou falando de criança, porque quando a gente fala, né, desse início de aquisição, é ali nos primeiros anos de vida. E aí até os 7 anos há muita coisa que a gente ainda pode fazer. Então, vamos lá. O que são essas habilidades pré-linguísticas? O que eu preciso garantir que esteja ok no meu filho para que eu espere alguma coisa dele, sem estar exigindo além das suas próprias capacidades? Porque muitas vezes a gente está esperando mais do que o que a criança pode dar. E aí a gente vai estar forçando uma situação e nada mais difícil para afastar uma criança da gente do que ela não compreender o que a gente espera dela. E aí a primeira habilidade pré-linguística que a gente precisa ter certeza que está bem desenvolvida é a atenção. Muitas vezes é uma criança que não foi treinada no hábito da atenção. E por mais que a gente ache que não, a atenção é sim um hábito. E se eu não ensino meu filho a prestar atenção nas coisas, ele não vai prestar atenção também no que é necessário para ele se desenvolver enquanto falante. E aí, consequentemente, ele não vai prestar atenção em mim, no que eu estou pedindo para ele fazer. E não é porque ele está me desafiando ou me desobedecendo, é porque simplesmente a habilidade da atenção nele não está bem desenvolvida. A gente acha que a atenção se desenvolve por ela mesma. A gente não para prestar atenção na própria atenção. E na criança isso precisa ser treinado, porque a criança é naturalmente curiosa, ela é naturalmente dispersa, faz parte dela se encantar com tudo. Então, em um momento ela está brincando com um brinquedo, mas passou uma joaninha super vermelha com pintinha preta, ela vai se distrair, porque a realidade vai atrair a curiosidade dela. E ela tá ok. Isso não quer dizer que ela tenha um déficit de atenção, ou que seja hiperativa. Ela só está sendo criança. E aí cabe a nós, adultos, entrarmos no universo dela e começar a ensinar ela que existem determinadas situações da nossa vida que a gente vai precisar esquecer um pouquinho aquilo que é interessante para focar no que é importante. E isso, papai e mamãe, precisa ser ensinado. Ele não vai aprender só. Se você deixar ele por ele mesmo, ele vai fluir na dispersão. E aí vai ser cada vez mais difícil treinar essa criança. E aí eu trouxe aqui, eu vou inclusive disponibilizar um e-book, então fiquem tranquilas, vai ter tudo isso escrito para vocês. 2 tipos de atenção muito importantes que a gente precisa aprender a identificar se os nossos filhos estão sabendo separar. Que é a atenção bottom-up. O que é essa atenção? É aquela atenção que eu estou aqui, Sinara, conversando com você, e de repente me surge uma aranha. Uma aranha desceu aqui, e eu tomei um susto, e eu parei de prestar atenção a você e voltei minha atenção naquilo que era muito emergencial e importante, né? E aí eu preciso me defender. Esse é um tipo de atenção. E existe também a atenção que a gente chama de top-down, que é aquela atenção que é essa que eu estou aqui direcionada para você. Eu estou prestando atenção em você e nada mais importa. O meu bebê chorou, meu cachorro latiu, a campainha tocou, mas embora eu perceba todo esse movimento, a minha atenção está voltada para você. E essa atenção aqui que precisa ser estimulada. Por quê? A top-down, a bottom-up, ela vem de supetão e tira a minha atenção, e eu vou prestar atenção porque é uma questão de sobrevivência do cérebro. Mas essa aqui, a top-down, eu preciso desenvolver.
Eu preciso saber que aqui eu estou no momento de gravação, eu fiz um compromisso e eu preciso estar 100% focada aqui. Se eu não ensino isso para a criança, eu adulto sei isso. Alguns adultos ainda também não sabem, né? Existem muitos adultos que ainda não entenderam como funciona, mas porque não foram ensinados, provavelmente, né? Então, você precisa ensinar isso para a criança. É uma habilidade pré-linguística, inclusive. A gente pode ensinar isso antes da criança estar falando, né? Depois eu vou voltar um pouquinho mais nessa questão da atenção, tá? Uma outra habilidade pré-linguística que a gente precisa desenvolver é o engajamento. O que é isso? Ainda ali bebê, você precisa desenvolver no bebê o engajamento que ele está envolvido com uma outra pessoa, que é uma dificuldade muito grande, por exemplo, em crianças autistas, né? Um fonoaudiólogo, ele tem que trabalhar muito o engajamento com o autista, porque ele não tem essa habilidade pré-linguística desenvolvida, não é natural. Mas para um bebê com desenvolvimento típico, o engajamento ele é natural, mas ele precisa ser cada vez mais estimulado pelo adulto. E aí entra lá na nossa primeira conversa da primeira aula que eu dei sobre a disponibilidade. O bebê não tem um adulto disponível, se a criança não tem um adulto disponível para mostrar para ele o que é engajamento, ele não vai desenvolver isso sozinho. Vai ficar tudo ali muito rudimentar. Entra também a questão das crianças mais tímidas. Muitas vezes, essas crianças mais tímidas, elas não tiveram a oportunidade de ter um adulto engajado com ela. E ela não vai saber engajar-se também. Quem me ensinou? O que é isso? De onde vem? Como eu faço? Ela precisa ter um modelo de engajamento para ela espelhar aquilo e desenvolver por ela mesma a sua forma de se engajar no mundo. Então, o engajamento é muito importante, porque se eu converso com outra pessoa. Eu não converso sozinho, embora seja uma ferramenta maravilhosa conversar só, mas até quando você conversa só, existe um outro você mesmo que está ali prestando atenção, né? Então, você fala algo com uma finalidade. Então, é muito importante o ensinar o engajamento. E a melhor forma de ensinar engajamento e também atenção é na brincadeira. Se você pega uma brincadeira que você e ele estão juntos compartilhando uma atividade, é a melhor forma, é tão simples que eu volto a repetir, você só precisa estar disponível. Um jogo de bola, joga para mim, devolvo, joga para mim, devolvo. Isso você já está ensinando engajamento e atenção. Só que é preciso fazer isso de maneira intencional e constante, pelo menos ali uns 15, 20 minutinhos por dia. Você já garante ali que você consegue estimular o engajamento. Ana, e uma criança maior, de repente uma adolescente, também. Seja por via biológica ou adoção, se você tem certeza, ou não, se você está na dúvida que essa criança ela não teve um bom engajamento lá na idade de aquisição de linguagem, comece de maneira intencional agora, engajar com o seu filho para que ele te responda, né? Como o Sinara falou, o nosso cérebro ele é maravilhoso. Existe eu não vou dizer mito, mas existe algo que tem travado muito os pais e educadores, Sinara, que é aquele mito da janela de oportunidades. Alguns teóricos até chamam de mito, porque a gente acha que naquele período sensível, se eu não aproveitei para que ele tivesse acesso a determinadas coisas, já era. Mas não é assim que funciona o nosso cérebro, né? Talvez no período sensível seja mais fácil, o nome já fala, a criança está mais sensível àquilo. Mas não quer dizer que passou, ou meu filho está com 14 anos, já era, ele já fala, ele já é um falante. Não, você pode e deve ensinar seu filho nas habilidades pré-linguísticas, porque isso vai repercutir, inclusive, nos estudos dele, de maneira positiva. E a terceira habilidade, pode falar. Isso me deu um insight aqui, que a importância também de estimular essa fala nas questões rotineiras, assim, de casa, fazer um bolo, a criança vai pega ali, ela vai observar, a criança e o adolescente, tá? Isso, vai observar uma receita, você vai estar treinando apresentando essa atenção, não é um treinamento, mas apresentando essa atenção. Quantos gramas de farinha? Qual é a porção de manteiga? Quantos ovos? Você está estimulando. E muitas vezes o adulto que anda sempre correndo, sempre atrasado, sempre apressado demais, até mesmo porque veio de uma educação mais rígida, do rápido, produtividade, né? Muito intensa, perde essa oportunidade. Eu percebo que quando uma criança está ali pegando um ovo, ela olha, ela observa,
esse ovo, ela faz isso, ó. E, inclusive, às vezes os pais falam assim, acontece muito nos grupos de apoio à adoção. Nossa, ela pega um pão de queijo, observa, guarda e pega o outro. Gente, ela está observando, ela está conhecendo. Perfeito. E às vezes é tido para o adulto como falta de educação. Menino, ainda tem aquele tapa, né? Ai, meu Deus. Então, pega, se você pegou, come. É um estímulo natural e a criança faz isso. Só que o adulto interpela por uma má informação, por falta de informação, uma informação adequada sobre esse movimento. Tudo a criança observa. Eu tenho uma bebezinha também de 1 ano e 4 meses. Tudo que ela pega, ela faz isso aqui, ó. Ela olha, ela observa. E as crianças, mesmo que tenham sofrido negligências, elas vêm com um pouquinho dessa observação, até mesmo para saber onde é que está pisando. Exatamente. Como é esse ambiente, o reconhecimento de ambiente, né? O que está acontecendo nesse ambiente aqui à minha volta? E até mesmo essa observação, até em um grau mais alto, porque ela precisa estar pronta para qualquer coisa. E ela vem observando, às vezes questiona, por que você está fazendo isso? Sabe o que eu quero? E não tem aquela paciência de explicar, de estimular essa linguagem, essa observação. Porque o aprender, os pais, eles são focados assim, tem que aprender. O aprender, o resultado é na nota. Se a nota está 10, aprendeu. Se está 0, já dá um rótulo e um diagnóstico. Exatamente. Então, e não é por aí. A criança, eu tenho uma amiga que ela fala assim, gente, até para tirar 0 precisa de esforço. Exatamente. Mas, simplesmente, não é o resultado da prova que precisa ser levado em conta, é o quanto essa criança está realmente compreendendo tudo que está à sua volta. Exatamente. E tudo perpassa pela linguagem. Essa questão de nota, eu sou assim... Eu tenho muita dificuldade com isso. Eu confesso com você que eu acho que já está muito ultrapassado, mas enfim. Essa questão da curiosidade mesmo, da observação, né? Vamos falar, vai ter uma aula só para isso. Porque a curiosidade no desenvolvimento infantil é tudo, né? E você falou uma coisa preciosa. A gente bate na mão, a gente puxa a criança, a gente não deixa a criança observar. Né? Somos nós, eu gosto muito da visão de Maria Montessori nesse sentido, apesar de discordar de algumas coisas, mas ela bate bem na tecla, o adulto trata a criança como um incômodo, o universo da criança incomoda o adulto, e o adulto precisa parar, né? Se você tem uma criança na sua vida, se a criança faz parte do seu universo, você precisa parar de se incomodar com o que é natural da criança. E aí, mas meu filho é mal educado, você fez até um story sobre isso, né? Tenho medo do meu filho ser mal educado com a questão do beijo e do abraço. Gente, a gente precisa entender urgente o que é natural da criança para a gente não taxar de mau comportamento aquilo que é natural e que muitas vezes é uma defesa da criança e que precisa existir, né? Mas, né, é um papo para outras conversas. Sim. Aí a terceira habilidade, né, voltando para as habilidades pré-linguísticas que a gente precisa desenvolver bem, é a imitação, né? O bebezinho, ele imita muito, né? Um bebezinho, inclusive, um dos critérios que eu uso para avaliar bebês com risco para autismo, né? Então, de repente, às vezes os neuropediatras já mandam crianças prematuras ou que foram expostas a algum trauma muito grande, enfim, que vem para fazer avaliação ainda bebê, a imitação, ela é um sinal poderoso. Então, um bebezinho ali, ó, Sinara, até de uns 3, 4 meses, você já pode começar, ó, levantar a sobrancelha e ver se depois de um tempo você fazendo isso, ele devolve. Muitas vezes um bebê, gente, por favor, não quer dizer que se seu bebê não levantar a sobrancelha com 4 meses, ele é autista. Não é isso que eu tô falando. Vai ter bebê que não vai levantar, tá? Até porque tem questão de temperamento, vai ter bebê que não vai levantar só porque você tá pedindo, e creio, os bebês são extremamente inteligentes. Mas você já consegue notar alguns sinais pela imitação. Um bebê que, quando você sorri, ele sorri de volta, ele está te imitando inicialmente, e depois que você responde isso de maneira positiva, ele percebeu que você gostou, ele vai começar a sorrir mais vezes. Entra a questão aí do engajamento, da disponibilidade. O bebezinho que fez a primeira vez e viu que você ficou toda eufórica, feliz e contente, ele vai fazer o Esse movimento nada mais é do que um movimento de sucção.
natural, associada à vibração de prega vocal, que virou um má, e aí ele viu que você gostou, e aí vai sim se transformar num mãe lá na frente, e você precisa sim fazer festa e comemorar. Por isso que eu não gosto muito de desconstruir isso quando fala é mamãe, porque precisa ser mamãe um dia, então você precisa significar esse mamã. Mas todos os sons vêm, né, lá dos movimentos de sucção. Então, quando ele começa a comer, por exemplo, começa tá, 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 porque ele já está começando a fazer esse movimento da língua, de mastigar, de botar, amassar o alimento. Então, a imitação, ela é uma ferramenta poderosa. E aí, Sinara, entra um engano, que às vezes a gente acha que a gente precisa estimular a imitação só em bebês. Mas crianças na primeira infância, embora elas já saibam imitar, a gente precisa muito incentivar as brincadeiras de imitação. Porque essa habilidade, ela precisa ser constantemente desenvolvida, porque ela é uma das bases para o aprender. Quando o professor está lá no quadro copiando, o que é uma cópia se não imitação daquilo que o professor está fazendo? Né? E aí a criança precisa ter aquilo muito bem desenvolvido para ser fácil para ela. Uma criança que não foi bem estimulada na imitação, ela vai penar no ditado, ela vai penar na cópia. E aí é por isso que eu sofro com essa questão de nota, eu sofro com essa questão de avaliação. Isso é muito injusto, porque a criança, as dificuldades de aprendizado da criança não é porque ela quer, né? E aí você dá uma nota porque ela não conseguiu fazer algo porque está além da capacidade dela. E não quer dizer que ela não seja capaz de vir a desenvolver, mas a nota marca isso muito negativamente, né? Então, se eu tirei um 3 numa prova valendo 10, o que marca para a criança? Eu sou burra, eu não sei. E não que ela não tenha o cognitivo para entender, não, mas eu ainda vou chegar lá, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. E é tão interessante isso, porque aí já entra a questão dos pais que partem para a adoção de crianças maiores, acima de 6, 7 anos. E você tocou num assunto que acontece assim, muito. A criança começa os primeiros meses esse novo lar, aí está na adaptação, e de repente os pais interpretam esse comportamento de imitação como a criança está querendo fazer, usando de deboche. Às vezes a mãe senta, cruza as pernas, ou o pai vai lá e está fazendo alguma coisa e a criança está fazendo igual. Gente, isso precisa. Olha que precioso. É necessário, faz parte. A criança está fazendo parte desse meio. É uma outra forma de ter uma vinculação. Exatamente. O vínculo não é somente, às vezes eu falo muito isso, né? Eu repito toda hora, não é chegar para o filho, senta aqui do meu lado que nós vamos construir esse vínculo. Não, o vínculo ele parte de outras formas, e a linguagem também faz parte. Essa imitação, muitas vezes o pai fala assim, nossa, agora tudo que eu tenho ele quer também. Ele tem que aprender a ter vontade própria. Ele tem que aprender a ser independente. Eu não quero que ele cresça copiando tudo que os outros fazem. Se ele não está copiando os outros, ele está copiando o pai e a mãe. Exatamente. E essa cópia... essa imitação do pai e da mãe é exatamente a chave para que ele não imite os outros. Exato. Porque, né, a imitação do outro nada mais é do que aquela criança sem referência. Então, eu vou imitar o meu colega para ver se vai dar certo isso aqui, porque está dando certo para ele. Mas se eu já imitei lá atrás meu pai e minha mãe, se eu tenho essa referência de imitação, ok, eu já sei como me colocar no mundo. Eu já sei como eu vou me expressar. Eu vi como meu pai faz, eu vi como a minha mãe faz. E isso não tem nada a ver mais uma vez, os pais de adoção conseguem fazer isso muito bem, e é preciso permitir, e eu creio, inclusive, Sinara, eu não tenho muito, né, conhecimento nessa área, mas eu creio que se um pai e uma mãe de adoção começar a ver o filho imitar, eu acho que ele já pode se sentir vitorioso. É porque ali nasceu, ali é meu pai, é minha mãe. Ali, de fato, está rolando uma identificação, autoridade sobre minha vida, e agora eu vou começar a respeitar, e eu vou começar porque ele sabe o que ele está fazendo. Uma criança, um adolescente, não vai imitar alguém que não passa segurança, alguém que não tem autoridade, né? Que é diferente de autoritarismo. Creio que, né, acho que isso já deve ter sido trabalhado. Mas uma autoridade sadia, ela vai inspirar essa imitação. Então, se seu filho está te imitando, deixa, fico feliz. É bom que isso aconteça. Exatamente. Os pais sentem medo, porque eles fazem uma analogia dessa imitação, a referência que eles têm
de crianças, de adolescentes, de adultos que não têm personalidade própria, que não têm posicionamento, que vão se confundir diante de outras crianças, de outros adolescentes na escola. Mas quando isso acontece, é justamente o contrário, porque não teve esse primeiro momento. E se está começando, mesmo que a criança tenha 9, 10 anos, está começando essa repetição acontecer na sua casa, aquiete seu coração e viva. Às vezes a mãe fala assim, nossa, mas minha filha está querendo a mesma cor de blusa, o mesmo brinco, o mesmo chinelo. Ela tem que ter personalidade, ela está construindo, gente. Isso, ela não tem que ter ainda. Você está sendo o espelho. Isso. É você que está sendo esse espelho de construção. E é necessário quebrar essa barreira de achar que isso seria... faz parte da referência do adulto. É o adulto que tem uma referência negativa porque alguém imitou o outro, alguém fez a outra questão, falar, nossa, medo das más influências, mas é você que vai influenciar seu filho. Independe da história que ele teve, é você que vai apresentar esse novo ambiente. E nós falamos muito dessa questão da epigenética. O ambiente tem esse poder de transformar, desde que tenha disponibilidade. Graças a Deus por isso. Eu costumo dizer, Deus é muito bom, né? Já pensou se nós estivéssemos emaranhados num determinismo que eu nasci assim, eu sempre fui assim, vou morrer assim? Já era, né? Ninguém mudava, ninguém... Quando a gente fala de criança, então, isso é muito verdadeiro. Eu acho que a criança que recebeu uma família e que teve esse processo de adoção, ela está tendo uma segunda chance de ouro. Então, a gente ficar preso no que aconteceu é o que você falou no início. É uma perda de tempo imensa, porque assim, não vai mudar, infelizmente. O passado a gente não muda, né? Mas o que você tem pela frente para construir com essa criança, você tem tanta ferramenta, que aquilo não vai compor a narrativa de história. Pode ter sido o ponto de partida da história da criança, mas o caminho que ela vai trilhar a partir do que você vai oferecer para ela é que faz toda a diferença, né? Essa disponibilidade, tudo passa pela disponibilidade. Se eu estou disponível emocionalmente, fisicamente, né, eu consigo construir uma nova história, né? O eixo narrativo da vida do meu filho depende muito da referência que ele vai ter de mim, do que eu vou apresentar para ele. E aí você falou, né, a referência do adulto de imitação é negativa, porque o mundo do adulto é diferente do mundo da criança. Se você não se colocar como intérprete da realidade para o seu filho nesses primeiros anos, ele vai buscar isso em outro lugar. E aí é que vem a falta de identidade, porque se do lugar, né, que a gente chama de mito fundacional. Qual o mito fundacional da criança que foi adotada? O mito fundacional da criança que foi adotada pode ser o momento que ela foi adotada. Não vai ser a data do nascimento dela, não vai ser a família biológica, vai ser o dia que ela foi adotada. Mas disso depende de você, da família, fazer com que esse mito fundacional, né? O que é o mito fundacional? De onde eu vim? Quem eu sou? Qual é a minha história? Por que eu estou aqui? E aí, cabe à família por adoção transformar essa história, né? Muitas vezes, eu vou pedir licença para levar um pouquinho para o lado espiritual. Deus tem caminhos que a gente nunca vai compreender. Mas aquela criança que foi adotada por determinada família, ela veio para aquela família. Eu acredito isso muito. Deus sabe o que ele faz e por que ele fez, a gente nunca vai saber. Mas aquela criança, ela veio para aquela família, ela existiu para aquela família, ela está ali para aquela família. E aí ela pode construir toda a vida dela em cima disso, né? Você foi amado, desejado. As histórias de adoção que eu conheço são de mães que queriam muito, elas desejavam adotar, elas desejavam um filho. Então, esse filho é desejado, né? Essa criança é desejada. E aí, esse desejo, né? A criança saber que ela foi desejada faz muita diferença na vida dela. Então, você verbalizar isso. Você foi muito desejado por mim. Que bom que você veio para mim. E se você chegou para mim com 6 anos, é porque você tinha que vir para mim com 6 anos, é porque estávamos prontos um para o outro. Você com 6 anos, eu nesse momento da minha história. E aí você constrói esse mito aí fundacional da criança. Eu vim desse lugar. Eu sou essa pessoa, eu sou filho dessa mulher, desse homem, eu faço parte dessa família. E a palavra ela é tão poderosa, a linguagem ela é tão poderosa, que do falar você consegue transformar.
Não precisa, né? Você falando, você já transforma, você torna verdade aquilo para a criança. E quanto mais nova a criança, mais fácil essa verdade se tornar uma verdade mesmo. Exato. Porque parte muito da forma de como esses pais lidam também com essa estimulação também da linguagem. Porque à medida que a criança vai aumentando esse vocabulário, ela vai questionando, ela vai ficando mais questionadora, entra na fase do desenvolvimento, que a criança adquire aí uma gama, né, um vocabulário extenso. Isso. E você vai precisar ter essa orientação, né, o que você está escutando, porque às vezes tem aí uma má interpretação dessa fala e acaba reproduzindo de uma forma muito muito tóxica, né, esse retorno com o filho, fazendo ele sentir medo. É uma forma, eu não posso me expressar, porque toda vez que eu me expresso, alguma coisa ruim acontece. Toda vez que eu falo, alguma coisa ruim acontece. E se você não deseja um filho que seja influenciável, né, é importante permitir essa fala, porque o posicionamento faz a diferença. Total. É extremamente importante. Então, se você tem aí uma criança falante, ou então aquele que precisa receber esse estímulo, antes de mais nada, é importante parar e pensar. Quem é o seu filho? Quem é essa criança? Quem é esse adolescente que está à sua frente? De que forma que ele vem tentando se comunicar? Às vezes é uma criança muito agressiva, né? Uma criança que fica irritada, mas muitas vezes essa linguagem dos pais estimula essa irritabilidade, essa irritação. Porque já vem de uma forma de acusando a criança. Foi você que fez! E aí o cérebro já coloca no contra-ataque. Luta e fuga mesmo. Luta e fuga mesmo. Atacar. Eu, quando eu falo isso, eu imagino aqueles filmes de guerra, onde vai assim com aquelas espadas. Exatamente. Correndo em cima, em uma multidão. Então, é necessário respirar. Nem sempre você precisa falar na hora, você precisa se acalmar primeiro, para você pensar, eu estou fazendo o meu melhor, porque a culpa, ela te paralisa. Isso. Então, nós precisamos reagir com a nossa responsabilidade. Exatamente. A responsabilidade, ela abre portas, né? Ela abre possibilidades de fazer alguma coisa diferente, de ser melhor, de recomeçar. Ah, eu falei algo que não deveria, recomece. Vamos refazer essa rota aí. Exatamente. Certo? Perfeito. Algo mais a ser pontuado? Eu só queria finalizar com uma questão no universo da criança, e aí eu estou falando para a criança, que em algum momento a gente falou assim, que os pais às vezes esperam que a criança tem que ter identidade, tem que... A criança, ela ainda não tem que nada, né? Ela ainda não está pronta para ter que alguma coisa. Obviamente que isso não é desculpa para não ensinarmos nossos filhos a obedecerem, a respeitarem regras, a andarem no caminho que a gente espera que ele ande. Não é isso. Mas eu estou dizendo muito mais das nossas expectativas sobre a resposta da criança, né? A gente precisa entender que aquele cérebro imaturo ainda está aprendendo a falar, aprendendo a aprender, aprendendo a obedecer, a desenvolver hábitos. E se a gente não ensina os bons hábitos, eles vão desenvolver outros hábitos, porque é natural do cérebro, né? Então, cuidado com as expectativas que você coloca na criança de esperar algo dela ali na primeira infância. Quando a gente caminha ali já para pré-adolescência e adolescência, sim, a gente já tem que esperar que ele comece, sim, a respeitar regras naquele primeiro momento em que se pede, porque já tem um cérebro mais desenvolvido, embora outras questões já atravessem aí essa fase. Mas é você, que a culpa caminha muito com a frustração da expectativa que a gente cria, né, Sinara? A gente espera demais de uma criança pequena. E a gente não pode, a gente não vai negligenciar. Pelo contrário, essa aula que é o oposto, a gente está falando o tempo todo da disponibilidade e do engajamento. Mas não espere, por exemplo, que o seu filho vai te responder de imediato.
que você hoje está sabendo toda essa informação sobre linguagem, sobre ler para o seu filho, sobre engajar com o seu filho, sobre brincar com o seu filho, conversar. Não vai ser semana que vem que ele vai começar a apresentar uma resposta para você. Principalmente quanto mais velho isso for, mais demorado o resultado vem. Mas seja persistente. O segredo do sucesso de qualquer coisa na educação é a persistência, né? A gente não desistir. Eu garanto para vocês, eu tenho experiência suficiente para garantir para vocês que se você estiver disponível, se você estiver engajada, se você começar a olhar para o seu filho com esse olhar do outro, né? De um outro que merece a sua atenção, merece o seu respeito, merece a dignidade mesmo da pessoa de se comunicar como alguém ali que está iniciando no mundo, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Exatamente. E é muito importante, né, estar disponível. Só o fato dos pais ter esse acesso, né, essa possibilidade, essa oportunidade de aprendizado aqui nesse momento, já é uma forma que vocês já estão abrindo o seu cérebro, já colocando ali uma informação de que eu quero aprender a fazer diferente, e não ficar apenas reproduzindo no automático. É aquela vitrola que você coloca lá o disco e fica lá rodando, sem fim, a mesma coisa, abrindo possibilidades e conhecendo mesmo a criança. Quando eu falo enxergar a necessidade da criança, não é você mimar o seu filho, oferecer tudo o que ele quer. É ver realmente como está sendo essa comunicação. E às vezes é uma comunicação falha, é uma comunicação que precisa vir para agregar e ela está apenas sendo algo assim, sem muita intensidade, sem muita disposição, no automático. Eu já falei 1000 vezes, falou 1000 vezes, mas falou como, de que forma, como que essa criança escutou, porque às vezes uma coisinha simples faz toda a diferença. Exatamente. E é isso. Então, continue aqui nos acompanhando e, com certeza, no próximo episódio vamos ter mais possibilidades através aí da comunicação. Com certeza. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.